E essas espadas aí? Você não me mostrou então, tudo. pois é, cara. Aí eu te mostrei a europeia, né? Aham. Esse aqui é o Gládio, né? Esse aí Esse é o romano. Ah, pode crer. Essa foi a Ó, principal... pesadona, hein? Essa foi a principal espada romana, né? Era a mais famosa. E aí foram esses dois cuteleiros aí que trabalharam, começaram a fazer essas peças mais históricas. Esse aí fez a Gládio, que, tipo assim, ela é bem histórico. O peso dela, a lâmina, né? Entendi, bem pesadinha mesmo. E ela era, exatamente, e ela era usada, assim como a espada europeia, ela era usada mais para estocar, né? Aham. E assim, você tem essas peças, na verdade, tem muita gente que tem as peças para ficar quebrando coisa em quintal, quebrando árvore, né? Cortando planta, garrafa, enche garrafa e fica cortando. Cara, beleza, cada um faz o que quiser com os seus instrumentos, né? No meu caso, cara, eu tenho esses instrumentos para ensinar a história, né? Porque uma coisa é você mostrar uma imagem. Ah, tá vendo isso aqui? É um gládio romano e tal. Outra coisa é você pegar Sentir, ver como que é, né? Porque aqui você tem uma réplica, poxa, o mais próximo possível da realidade. Sim. Você tem peso, caramba, olha só, ela é pesada, né? O ponto de equilíbrio dela aqui e tal, como é que é, a guarda dela, né? Tem essa espinha central, que também era usada para estocar, né? Aham. Então você tem esse tipo de gládio que, por exemplo, é de Pompeia, que os gládios nesse formato foram encontrados lá na cidade de Pompeia. Entendi. Aquela que foi explodida lá pelo vulcão, né? Então você tem tipos diferentes de gládio. Você tem o gládios hispanienses, que é um gládio maior, mais arredondado, assim, com umas curvas. Você tem o gládio, um outro tipo de gládio, que aí já é mais específico em relação à corte, né? Então, assim, você tem vários tipos de gládios diferentes, né? E esse gládio é uma espada mais primitiva do que essa aqui. Sim, Assim, do ponto de vista de metalurgia, cara, os romanos, eles estavam, assim, quase tão... Principalmente no início da Idade Média, né? Sim, Eles eram até mais avançados em relação ao trabalho do aço do que os europeus da Idade Média. É mesmo? Principalmente no início, É cara. interessante. Agora, a partir do século XIV, XV, aí os europeus já atingiram o top, né? Pode crer. Mas essa espada aqui, cara, conquistou o mundo, literalmente. Interessante, hein? Porque, tipo, eles usavam aquele escudo grandão, Aham. o escutum, né? Sim. Aquele escudo deles que era... De madeira, que parece uma porta. Isso, cobria até quase o pescoço dos caras. Então eles podiam chegar perto do inimigo e só na estocada, né? Pode crer. Não precisava ficar cortando. Entendi. Então aquele escudo dava uma proteção fantástica pra eles. A gente fala muito sobre as espadas, né? Mas Uhum. o escudo imagino que tenha sido uma revolução também quando passaram a usar. O escudo só deixou de fazer parte do campo de batalha propriamente dito em toda a história mundial quando vieram as armaduras de placa. Aí não precisava mais de um escudo, né? Porque Exatamente. você já tava todo escudado, né? Isso aí, o cara já era um escudo ambulante, entendeu? Pode crer. Então o cara ia precisar de quê? Aí passaram a vir as espadas de duas mãos. Essa aqui não é, essa aqui é a espada de uma mão só, mas as Sim. espadas de duas mãos eram maiores, você podia, obviamente, empunhar com as duas mãos, então você tinha muito mais alcance, muito mais força de impacto, né? Então a espada ela foi se adaptando à nova tecnologia de defesa. Pode crer. E vice-versa, né? Pode crer. Então esse gládio aqui ele é interessantíssimo para isso. E essa aqui é aquela adaga que eu tava mostrando para você mais Sim. cedo. A daga é legal, lembro o Ladino, né? Isso aí. Classe no RPG. Aí você vê só o tamanho da lâmina bem menor e geralmente eles usavam com a mão esquerda. Ah, é? Porque com a mão direita eles usavam Tava a espada. Entendi. É. Eles usavam as duas ao mesmo tempo? Tem técnicas de esgrima que ensinam a usar tanto a adaga quanto a espada. Isso aí. Pode crer. Eu tinha a percepção que a adaga era menorzinha. Eu pensei que ela era, tipo, vinha até aqui, assim, mais ou menos. Mas não, ela é até que consideravelmente grande, né? Tem de diversos tamanhos, né? Sim. Eu acho que as mais clássicas estão nessa faixa aí dos 30 centímetros, 25, 30 centímetros. Abaixo disso fica o punhal, né? O punhal geralmente é uma nomenclatura um pouco difícil. Às vezes a comparação, quando que termina um punhal e começa uma adaga? Entendi. Não é tudo milimétrico, né? Sim. Mas geralmente os punhais eram menores. E esse tipo de equipamento, cara, era muito importante. Nenhum cavaleiro andava em qualquer lugar sem sua adaga na cintura. É mesmo? É. Por que era tão importante assim? Porque, assim... Era fácil acesso? Você sabe que eles usavam pra comer, cara. Ah, é? Eles estavam lá na taverna e vinha lá aquele javali assado lá, entendeu? No espeto, e os caras usavam Já tirava os lascos lá. e pegava com a ponta assim e comia, era o garfo deles, né? Pode crer. E não só pra isso, claro, mas também pra confrontos menores, né? De corpo a corpo, né? Onde você não tinha muito espaço.
Então a adaga era... Dentro de uma taverna, né? Você tá... Isso! Faz sentido, Isso faz aí. sentido. Então você tinha essa opção de usar a adaga, mas era um equipamento assim, muito presente. Foi presente durante toda a Idade Média, cara. Pode crer. Muito usado. A gente não vê muito nos filmes, porque a espada é que é a rainha, né? Virou entendeu? o que a galera pensa quando pensa em arma medieval, né? E esse aqui já é um machado viking, né? Pô, tem toda a cara de ser um machado viking mesmo. Não, exatamente. Bonito pra caralho, hein? Ele é bonito, né? Ele tem assim, os padrões de um machado viking, eles também variavam muito, né? Tinham machados maiores, esse aí... Eles também eram revestidos tem alguns estudiosos que acham, né? E concluem que eles também eram revestidos assim para dar um pouco mais de sustentação. Outros eram pelados na madeira mesmo, só. Pode crer. Entendeu? Esse aí é chamado de Birded Axe, que tipo simula uma barba, né? E aí ele podia ser usado para arrancar escudo dos inimigos, né? Pode crer. Então ele cravava o escudo assim... Tipo abrir uma garrafa, a tampinha da garrafa. Quase um abridor isso aqui. Mas tinham machados maiores, cara. Machados assim de 2 metros. Mas eles usavam machado na guerra, assim? Ou usavam? só os vikings usavam machado, não? Não, Europa geral. Europa como assim, de maneira geral. Na verdade, acho que todas as civilizações... Até as asiáticas tinham machado no seu repertório. Porque o machado, cara, é uma coisa muito simples de se fazer. Tipo, compara só, né? Você pegar aqui, né? Pega um machado e pega um gládio, por exemplo. Ou então, né, uma adaga. Você vê a diferença do trabalho, né? Ah, sim. Só de lâmina, né? Tem que ser muito mais fina. Isso. E... Você tem o método de encaixe com a guarda, né? Você precisa fazer a guarda ficar bem firme, a lâmina, né? Para não deixar ela sair, para não desmontar, né? Sim, sim. Já o machado não, um pedaço de madeira e um ferro cunhado na aí ponta, com você pega a martela, o negócio ali e tá pronto. Então era uma arma muito mais barata, né, de se fazer. Mas, tipo assim, foi muito usada também, cara, muito usada. Eu acho que o machado parece mais útil quanto uma armadura, né? Eu acho. Sim, armas de impacto, exatamente. Tanto que com o advento das armaduras de placa, começaram a vir as massas, os martelos de guerra, né? Ah, eu vi um teu vídeo lá que você falou que é o mangual, ninguém usava aquela porra. Isso aí, cara. Porque assim, o mangual era um instrumento de arado, de arar, né? Era de abrir valas no chão. Era camponês, era um instrumento essencialmente camponês, era uma ferramenta. Entendi. Que passou a ser desenvolvida para fins militares, né? Só que assim, a gente não tem exemplos históricos, né, de que eles usavam em campos de batalha. Pode crer. Existem manuais que mostram o mangual lá, mas cadê ele no campo de batalha? Né? Nunca acharam numa escavação vários mangual lá. Porque tu imagina o seguinte, você tem um pedaço de madeira, que basicamente o mangual era um pedaço de madeira, com uma ponta de corrente, né? Com uma bola, uma corrente e uma bola aqui pendurada. Tu fica girando aquilo, cara, a chance de você se enrolar com aquilo... é grande. Grande demais. Sim, entendeu? sim. Então, parece uma muito prática, né? Isso aí. Qual é a vantagem de você usar um mangual, cara? Então, assim, por isso que os especialistas, eles acham que talvez, né... Pô, existia, isso é um fato. Né? Ninguém pode negar que o mangual não existia. Alguém já deve ter usado. Pode ser, também. Sim. A gente não pode ser categórico. Cara, o ponto é o seguinte, estudando história, você nunca pode dizer sim ou não. É aquilo ou não é? Talvez. Você... Por exemplo, flechas atravessavam armaduras? Sim. Flechas atravessavam a armadura o tempo todo? E aí? Pode crer. Você não pode dizer isso, cara. Flechas nunca atravessavam armaduras? Opa, é uma afirmação em tanto. Ou uma negação em tanto, né? Sim. E você falou que já encontraram armaduras com flechas. Sim, né? Tem vários testes sendo feitos, né? Por exemplo, em universidades, inclusive, para fazer esse remonte histórico, para preencher essas lacunas. Mas se você pegar as artes e pegar os relatos históricos mesmo, você vê os caras dizendo, não, as flechas perfuravam. Até que ponto ele é fantasioso? Vamos ver, cara. Mas tá aqui. Ninguém pode negar que... Dá pra gente fazer uma armadura e uma flecha e testar, né? Isso. Hoje em dia, né? Só que o problema... daria um bom vídeo no YouTube. Com certeza. Só que o problema é o seguinte, cara. Como que você consegue reproduzir uma peça histórica como era feito naquela época? Verdade. A gente usa outros processos, né, agora, né? Assim, tem poucos, né, vamos dizer, armadureiros, assim, pessoas que trabalham com armadura que conseguem reproduzir o que era aquela época, cara. Pode crer. O tempo de cozimento, né? Tipo assim, esse mesmo capacete, ele é todo homogêneo, né? Ele é todo homogêneo. Todas as partes dele estão igualzinho em relação ao aço. Sim. Mas naquela época, um pedaço dele era mais
fino do que outro. Pode crer. Era manufaturado. Era tudo na mão, né? Exato, cara. Então, assim, dependia da habilidade do ferreiro, né? Do armeiro lá, o cara que tava fazendo. Então, tinha muita variável. Os caras tinham que comprar as armas pra ir pra guerra ou eles eram dados essas armas? Chuta o preço de uma armadura completa naquela época. Tem uma ideia aí, Coca? Em reais? em peso de ouro? Em reais, cara. Vamos colocar em reais. Sei lá, uns 2 mil reais. Legal. E você, Coca? Chuta aí, cara. Pô, eu chuto uns 10, hein? Acho que 2 tá barato. 10 mil. O Monark chutou baixão, né, cara? Sei lá. Cara, uma armadura completa do século XIV, 300 mil reais. O quê? O equivalente a 300 mil reais. Caralho. Por isso que é fantástico o que a gente tem de informação. Cara, na época que eu era moleque... Primeiro, não tinha nem internet, né? Eu tenho 35 anos hoje. Quando eu era moleque, cara, era internet 56K. Moleque não, adolescente já. Sim, sim. Né? 95, 96, 97 já era adolescente. Mas quando eu era criança nem rolava. E assim, existem sites em inglês, do próprio site no Reino Unido, que acho que é a Royal Armories, que é um site especializado em Idade Média. Tem calculadora de preço da Idade Média. Você seleciona lá o ano que você quer, 1400, por exemplo. Aí você vê as fontes históricas, tá? Essa fonte aqui diz que a armadura... Detalhe, a armadura lá naquela época era 40 libras. Uhum. Quanto era 40 libras em 1400? Aí você tem esse site, o Royal Armory, que te ajuda, que te faz essa conversão. O cálculo da inflação ali. Isso, 40 libras naquela época, 300 mil reais. Nossa senhora. Entendeu? Então isso era, tipo, pra você ir pra uma guerra, tu tinha que ser rico. Em outras palavras, pra você ir bem armado, né? Aham. Pra ser um peão e ir por ir, podia. Né? O que 99% da galera ia, né? Eles não iam com a cola, eles iam com a espadinha e... Tinha um capacetezinho lá, de segunda linha, já cheio de recorte, entendeu? Pode crer. Dava. Você tinha também armaduras mais baratas, aqueles ferreiros de segunda linha, né? Pode crer. Que a galera... Eu queria ser um ferreiro na Idade Média. Eu acho que tem um charme em ser um ferreiro. Não é, cara? Você bater aquela bigorna, né, e tal. Tu ter um barbão, um pica. Só que é o seguinte, cara... Ferreiro não ganhava bem, não. Não? Até vários inscritos... 300 mil reais o negócio que ele vendia, Vários inscritos até me perguntaram, pô, Thiago, então ferreiro naquela época era rico, né? Que nada, cara. Não era, não. Ferreiro era, assim, era uma profissão respeitada do ponto de vista da arte. Uhum. Mas do ponto de vista, assim, do cara receber um valor proporcional àquilo, não rolava. Mas ele não ficava com os 300 mil? É o material. O material custava caro. O material. Claro, eles ganhavam... Assim, eu não tenho essa informação, na verdade, eu nunca vi essa informação dizendo quanto um ferreiro ganhava. Uhum. Pode ser até um tema interessante para abordar depois. É verdade. Mas, assim, geralmente, quando a gente pensa e vê ferreiros, seja em descrições, são pessoas simples. No próprio Kingdom Come, cara. O pai do né? cara... O pai do Henry, É. o cara é simplão, tem uma casinha lá... Uma casinha, mas era perto do castelo, né? Sim. Era uma casinha bem posicionada. Tava Mas beleza, alguma coisa ele poderia ter de regalia. Sim, sim. Mas eu acho que ele levava pouco, cara. Porque né, a produção do material é que era caro. Conseguir o ferro, trabalhar o ferro... Era caro demais. E eles compravam o próprio ferro ou, tipo, o cara que queria a espada dava o material pra ele? Não. Geralmente os ferreiros, eles tinham já, assim, os fornecedores disso. Pode crer. Né? Por exemplo, era comum isso acontecer. Você tinha uma guarda, por exemplo. Você tem uma lâmina feita em uma parte da Europa, ou o pedaço da lâmina feito em uma parte, você tem a empunhadura, ou a guarda feita em outra parte. É mesmo? Já você tinha encomendava, cara, você encomendava. Até que eles eram avançados, tinha até a linha de produção, o negócio. Tinha, por exemplo, Europa, armadura de qualidade na Europa, Itália e Alemanha. Interessante. Clássico. Península Ibérica, Inglaterra, algumas, não tantas. França, algumas, não tantas. Escócia, ninguém nem sabe que tinha armadura de placa na Escócia. Nunca encontraram armadura de placa na Escócia. Nem na Espanha, nem em Portugal. Então, assim, a gente tem poucos vestígios arqueológicos, mas poucos, de lugares específicos. Entendeu? Pode crer. Então, quem fazia bem, cara, as armaduras de placa, vamos dizer, aí sim... Esses ferreiros são até citados em crônicas, cara. São renomados. São renomados, isso Tem algum ferreiro famoso, você conhece? Não, cara, não.
Não conheço. Não lembro por nome. Mas Senhor Smith. Eles eram citados, tipo assim, eles eram citados pela localização. O ferreiro da Gasconha, o ferreiro de tal região, assim. Então, geralmente, a região deles é que era mais falada. Então, era caro, era um equipamento caro. Pode crer, de nossa, maneira fiquei geral. surpreso. Pô, 300 mil reais uma armadura completa é uma grana. E uma espada, Entendeu? quanto que ela custava? Então, aí a espada, obviamente, bem mais barato, né? Tinham espadas que chegavam a... Aí, assim, também dependia da qualidade. Da qualidade, nível, né? Em média, hoje, convertendo, 15 mil, 20 mil, as espadas... A espada na época era o carro de hoje, né? Exatamente, é isso aí. A galera... Porque era símbolo de status, né? Você andar com uma armadura de placa, não é fantasia essa história da gente. Tipo Don Quixote, cara. Aquele lance, né, do cara louco, vestindo a armadura, indo numa aventura. Isso não é fantasia. Isso era real, cara. Na Idade Média, ser um cavaleiro, ter essas armaduras, andar a cavalo... Cara, era cultura. Era o cara da Ferrari do momento. Exatamente. Só que o cara, né, é isso aí. O cara prestava um serviço, vamos dizer assim. O cara gostava de fazer esse serviço. Entendi. Tinha honra em fazer esse serviço. Eles eram pagos para ser o cavaleiro, então, como Na verdade, eles pagavam para ser o cavaleiro. É mesmo? Eles pagavam. Por isso que cavaleiro é nobre. Entendi. Eu falo sempre pra minha galera assim, ó, vocês seriam todos camponeses ferrados. Aceita que dói menos. Com um piquezinho. Entendeu? Exatamente. No máximo, uma lança podre, né? E aí, não, a galera que tem... a galera que tem uma... É duro, né? Coca se sentiu meio mal ali. Eu acho que foi meio ofensivo da minha parte, mas eu tenho que dizer a verdade, né, cara? Mas, assim, é um fato, cara. 99% seria camponês mesmo e a galera não ia ter dinheiro pra... Tanto que tem exemplos históricos da galera indo com enxada pra batalha, cara. Pode crer. Entendeu? Indo com ancinho, entendeu? Revoltas que aconteciam, os camponeses pegavam as ferramentas. Aí pegavam o mangual de guerra, o que tecnicamente era só o mangual, né? Não era o mangual de guerra, mas eles usavam a ferramenta que eles usavam para arar para um conflitozinho que tinha lá entre eles. Pode crer, pode crer. Então, assim, pro cara ser um cavaleiro, ele tinha que ser nobre. Ou o cara tinha que ser brabo no campo de batalha. Tipo assim, você é um camponês. De alguma forma, você, sei lá, despertou o berserker lá e você saiu matando um monte de gente lá. Cara, esse cara aí é brabo, hein? Aí o rei vinha lá e te dava uma armadura. Exato. Cara, fica de olho nesse cara aí, hein? Vem cá. Aí fazia você de cavaleiro. Mas era raro, cara. Era bem raro isso. Pode crer. Tem aquela cena clássica dos caras ajoelhados, o rei pega a espadinha lá. Isso. Não sei com você condecora, né? Condecora, Isso aí. Você era feito cavaleiro, né? Quando você era nobre, você já era cavaleiro. Você nasceu cavaleiro. Já nascia cavaleiro. Primeiro, se seu pai era cavaleiro, né? Herança de família. Então rolava muito isso, né? Eu estudei na escola que o nobre ele tinha algumas escolhas. Ele podia virar cavaleiro ou ir pro clérigo. Pro convento. Que era outra função nobre, né? Era outra função nobre também. Participar do clero, o poder da igreja era muito forte na Idade Média, cara. Pode crer. Eram os diplomatas da época, né? Digamos assim. Isso aí. Eles criavam, né? Criavam batalhas, criavam guerras. As cruzadas, né? O Papo Urbano, cara, criou uma cruzada. Foi loucura, né, cara? Foi. Assim, as cruzadas elas são bem controversas, né? Tipo assim, por quê? Porque tem uns que se concentram só no aspecto religioso. A cruzada foi um vexame do aspecto religioso, foi lá, matou um monte de muçulmano. Tá, beleza, é um argumento. Houve muita morte com as cruzadas, só que ao mesmo tempo tem que levar em consideração o lado defensivo das cruzadas, né? Porque os muçulmanos já tinham invadido a Europa há séculos antes, cara. Desde o século 7, 8, já estavam na Península Ibérica, já tinham conquistado, já tentaram chegar na França. Então, assim, existia, de certa forma, uma guerra religiosa, cara. Pode crer. Entendeu? Então, assim, foi defensivo e ofensivo ao mesmo tempo. Exagerado e, às vezes, não exagerado também. Dependia muito do momento. E a gente tá falando de 1000 anos atrás, né, cara? Sim. Essas guerras nunca são por um motivo só, né? Sempre tem um... Até hoje, né? Esse negócio da Ucrânia aí. Mas, pô, a gente tá aqui há 1000 anos depois, né, cara? Verdade. E ainda assim as pessoas podem invadir sem motivo nenhum, cara. Né? Tecnicamente, né? Qual é o motivo para se invadir um país hoje? Eu quis. Basicamente isso. Ou dizer que tem lá uma galera que é supremacista ou que vai, né, causar problema.
Essa é a maior tática hoje em dia. Você não gosta de alguém, chama ele de nazista. Exato. Chamou de nazista, fascista, tem um motivo sólido pra você acabar com a raça da pessoa, né? Literalmente. É uma desculpa pra violência. É uma tática que, infelizmente, tem funcionado e que já funcionava naquela época. Sim. É uma narrativa, muitas das vezes forçada, uma narrativa imposta sobre a pessoa ou sobre o grupo, né? Mas no caso das cruzadas existia mais, né? Existia um confronto. Era cruz e acrescente, cara. Ou, né? Se a Europa não barrasse o islamismo de certa forma, talvez o islamismo tivesse dominado toda a Europa. Culturalmente falando? Culturalmente falando, até religiosamente falando. Né? Por exemplo, se você parar para analisar... Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks, agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.